Trabalho em equipe, né? Estamos gravando. Então vamos lá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade do estudo, né? Quando a gente prepara o estudo, a gente fica mais próximo ainda de Jesus, fica mais empolgado ainda para encontrar vocês, para a gente refletir juntos. E é sempre uma alegria muito grande esse estudo coletivo, né? Uma construção legal. É um estudo, não é um curso, né? Como falou aqui nosso amigo Deusdete, não é aula. A gente vai compartilhar, tá? A gente vai trocar percepções, reflexões, trazer o que às vezes não tem para complementar, né? Trazer as experiências. Luiz Almeida, bem-vindo também. Eu pensei em a gente começar hoje trazendo uma música para a gente se harmonizar. Prestem atenção nessa música que eu vou colocar, são 3 minutinhos e pouco só de música, e para a gente mergulhar bem nela, tá bom? Porque todo o estudo vai girar um pouquinho em torno dela. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. A legenda tá aí para a gente cantar, viu, gente? Eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei, minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Se eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Espera quem você queira realizar, com amor a construção de um mundo novo, um mundo melhor.
Estamos mais tranquilos, mais calmos com as imagens. Vamos lá. Bom, está todo mundo vendo aí o slide? Essa imagem também tranquila, né? Também da natureza. Jesus no barco, no lago de Genezaré. Aquelas montanhas ao fundo. E uma multidão. E aí hoje a gente vai falar, né, sobre por que estudar o Evangelho. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa tela e a gente tentasse refletir por que essas pessoas, essa multidão está aí. O que é que elas estavam buscando? Elas se espinhavam. O Zaqueu quase foi pisado, né? Se amontoavam para estar com Jesus. Em busca de quê, né? Muitos, às vezes, desesperados. Aí nós estamos vendo eles calminhos, né? Prestando atenção, escutando. E aí, quando a gente pensa nessa pergunta, por que estudar o Evangelho? Essa palavra por quê, essa interrogação, é como se fosse uma resposta. Por que que a gente está aqui? Será que a gente estava aí no meio dessa multidão, nesse lago? Escutou, ouviu, mas não escutou, né? Não tivemos ouvidos de ouvir. E aí eu queria escutar de vocês, vou tirar aqui para a gente se ver melhor agora. Eu queria escutar de vocês. Por que que a gente está aqui? À noite, hoje foi até um feriado, né? A gente não está tão cansado, mas estamos aqui, estamos dedicando um tempo, com disciplina, entramos no horário certinho. Por que será? E eu queria escutar vocês, a gente conversar um pouquinho. O que é que motiva a pessoa a estar aqui no estudo de Jesus à noite, às vezes depois de um trabalho, né? De um dia cansativo? Quem quer falar? Daniela colocou Será no que a chat, gente porque estava. sempre aprendemos alguma coisa. Resposta da Daniela no Que chat aí. maravilha, que maravilha, Daniela. Olha aí, Daniela já começou, já abriu, né? O que é que a gente está buscando aqui nessa noite agora? Agora, talvez realmente dar valor ao que a gente desprezou, não deu o devido valor no passado. Não é, Deus Tete? E uma coisa legal, que é um aprendizado para a gente essa tela, é que aquelas pessoas foram em busca, elas foram atrás, né? E a gente está fazendo isso, a gente está buscando, a gente está procurando. Por quê? Porque a gente quer algo diferente. A gente está no lugar e quer sair para outro lugar. E é preciso um aprendizado para a gente fazer isso, né? Aí depois vem outra palavrinha, estudar. O que é que a gente pode falar de estudar? O que é que a gente estuda? O que é que a gente estuda qualquer coisa, independente de seu evangelho. Para compreender, para entender. Compreender, entender, aprofundar, né? Se aproximar. O evangelho, quem lembra qual a tradução do evangelho? Do grego, quer dizer? Quem está lembrado? A tradução de evangelho? Boa Nova, um lindo livro de Humberto de Campos. Isso, Mariana, boa nova, uma boa notícia, uma mensagem. Que mensagem era essa, gente? Os hebreus estavam há mais de 400 anos esperando Deus falar com eles, sem contato mediúnico.
Imagina o desespero. Então, essa mensagem, a boa nova, quem está enviando é Deus. E que mensagem é essa que Deus traz para a natureza? Como é que essa mensagem chega para a gente? Alguém arrisca? Quem é essa mensagem? Ó, já dei uma dica sem querer. Quem é essa mensagem? Ela chega através Edna do Messias, captou. né? Estamos E todos com o saudade Mestre de Jesus, Jesus. Mestre Isso. Jesus, eu acho que estudar Como? o Evangelho, eu acho que estudar o Evangelho é entender o papel de cada um, né? É compreender o papel de cada um no corpo do Cristo, em Cristo, promovendo ali uma unidade entre a gente, entre nós todos, porque é uma diversidade, né? Imagina, querido. Obrigada, Edna. Você aí soltou a palavrinha mágica, o Cristo. Jesus é a própria mensagem. É a Sim, mensagem de Deus. Deus fala com a gente através de Jesus. Olha o Leonor aqui falando. Para mim, hoje é a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus através da visão espírita. Muito bem, a gente vai falar sobre isso. Porque quando o Denise me trouxe o tema, eu pensei, por que estudar o Evangelho? E por que estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita? sim, Né, João? Já é um Sim, acréscimo, né? Já tem sim, uma sim. diferença aí. sim. Então, essa mensagem, a gente recebe ela foi dada naquela época aos hebreus e ecoa até hoje, porque é uma mensagem de vida eterna, palavras de vida eterna. Essa mensagem foi dada para a gente, curando, pacificando, orientando, acolhendo, consolando, chorando com a gente. Está lá em João, Jesus chorou. Jesus chorou Sim. com Marta e Maria, com a gente, né? Então é uma mensagem viva. E por isso ela até hoje existe. Porque é o próprio Jesus, né? Lá no livro Boa Nova, quando Jesus conversa com Bartolomeu, e Bartolomeu entende que Jesus é o Messias, né? Ele conhecia muito bem a Torá, e aí Isso, Bartolomeu, ele era meio deprimidozinho, né, João? João Sim. sabe que João é da área, ele era meio deprimido. E Jesus vai dizer que vai enfrentar muitas coisas, mas que o evangelho é alegria. E aí Jesus vai dizer, Bartolomeu, já viu uma boa notícia não dá alegria? Não é verdade? Vai ter um aumento de salário. Opa, boa notícia, alegria, né? Então a ideia é essa. Mas aí a gente pensa em outra pergunta. Nós conhecemos Jesus? Só conhece aquele que vive a mensagem. Olha, Armando. Muito bem. Olha, o judeu, ele só diz que conhece uma coisa se ele pratica, viu? Você está certo. Eles pensam dessa forma, senão ele diz, eu não conheço, né? Então, olha só, quando a gente. O que é? Jesus é o quê? Jesus é o noivo, né? Quando a gente vai para a parábola do grande banquete, que o rei vai oferecer um banquete para o casamento do filho, Jesus é o noivo. Quem é a noiva? A humanidade. Aí eu pergunto, o que é que a gente faz para se aproximar de alguém quando a gente quer casar com ela? A gente tem que conhecer, a gente tem que conviver, a gente tem que se relacionar. E a gente vai ter momentos que não vai compreender, vai ter momentos que vai sofrer, mas vai fazer parte. E aí fica a reflexão aqui para a gente: como é que está meu relacionamento com Jesus? Porque Jesus agiu no mundo se relacionando, né? Quando perguntaram para ele, os discípulos, sim, onde estão as armas? Para que cidade vamos? Qual que vamos conquistar primeiro? Jesus simplesmente saiu andando e se relacionando com as pessoas, escutando as pessoas, conversando, consolando. Simples assim. Então, que nível de relacionamento a gente está com Jesus? A gente está paquerando só? A gente está tendo um flerte? A gente já está noivo? Casado? Eu acho que a gente não está não, né? Não está em comunhão ainda não, né? Mas a ideia é essa, O né? contato com o Cristo, ele não pede apenas união, ele pede entrelaçamento.
Muito bem, Armando. Isso mesmo, envolvimento, compromisso, né? Então, olha só, lá em João 8,58, ele vai dizer assim: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, Abraão existisse no passado, eu sou no presente. Jesus disse 7 vezes eu sou. E não é por soberba, eu sou, não é isso. Ele estava falando de autoconhecimento, a consciência do que ele é. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida também, né? Então, a gente já tem essa tarefinha que é de voltar para dentro, questão 909 do Livro dos Espíritos, se conhecer, se avaliar, se analisar, para quê? O quão distante eu estou do guia e modelo da humanidade, questão 625, né? Guia porque sabe o caminho, modelo porque é o exemplo, né? Para a humanidade. Então, eu só sei onde é que eu estou, o quanto eu já percorri, o quanto eu preciso percorrer, se eu me conhecer, né? Emmanuel vai dizer assim: o evangelho é a edificação da redenção, é o edifício da redenção das almas. Ou seja, é uma construção. Tem engenheiro aqui? Tem arquiteto. Maurício está aí. É uma construção, é um projeto, né, Maurício? Falando na sua linguagem aí. Leva tempo, é um processo para quem é da área de administração também, né? E Emmanuel também disse essa frase aqui para a gente. Deixa eu compartilhar de novo, para vocês verem o slide. Cris, Pode falar. você vê a força dos símbolos, da metáfora, da parábola, como você acabou de fazer em relação à construção, né? E como tudo faz parte da lei de Deus, tudo se encaixa. Qualquer construção, ela precisa, para ela sobreviver e durar, ela precisa de bom lastro, uma boa fundação. E, às vezes, nosso imediatismo, a gente quer casar, mas não quer construir uma solidez para esse relacionamento. Em geral, Uhum, quando é casamento da pior espécie, a gente quer até subornar, quem sabe comprar o outro de mil formas, né? O é, dote, lembra do dote? Pega o sim, intermediário. Existem formas metafóricas para a gente tentar se enquadrar nisso. E da construção, muito importante você falar isso, porque tem muita gente que olha a casa linda, pronta, vê na revista, e acha que é um passe de mágica, que é só ter dinheiro. E dinheiro é importante, mas só o dinheiro não resolve. Quanto investimento de tempo, mesmo com os profissionais, com o planejamento, e aguentar o momento complicado, porque tem uma hora que você pensa, Jesus amado, isso aí é a minha obra, é o caos, né? Então, eu achei legal a tua. E não é para desanimar, não, é porque vale a pena. E o vale a pessoal só vai pena. até o final, porque toda hora que vai desanimar, a gente fala, lembra o que vai estar aqui, olha a perspectiva, olha como é que É, vai ficar lindo lá. Aí respira e fala, tudo bem, é, vou para o dia seguinte. Porque se não tiver o projeto, e se o projeto não for bom, você não aguenta o que você vai isso, construir, não. Que é o exatamente. processo. Nós somos um projeto, nós somos uma obra, né? A caminho. E olha aí o que é que Emmanuel vai dizer, ó. Edna, pode ler para a gente a frase de Emmanuel aí? Tá fechado o áudio. É, agora, a Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com seu Pai. Suas palavras, nenhuma se perderá. Imagens são profundas e sagradas de suas. Coletânea do Além, Espírito Diversos, Chico Xavier, o Velho e o Novo Testamento, por Emmanuel. Maravilha. Então, o que é que a gente tem aí? Aí ele está dando um roteiro, ele está dando como se fosse assim, estou escrevendo o projeto, né? E aí já está dando dicas para a gente. Nada se perdeu, nada que vem de Deus, nada que foi trazido pelos emissários do Cristo, que nós sabemos que no Primeiro Testamento
eram os emissários do Cristo falando, está lá na questão mais ou menos 269, 270 do Consolador, quando pergunta a Emmanuel quem é que falava em nome de Deus, né? Quem é que falava com Moisés? Moisés eram os emissários de Jesus, os colaboradores dele, né? Então, o grande valor do Primeiro Testamento, do Novo Testamento, nos dois nós vamos encontrar símbolos, nós vamos encontrar algumas referências, alguns contextos que a gente precisa estudar, né? E aí o Paulo, lá, quem está lembrado aqui, a gente não teve um estudozinho ainda para a gente se aproximar mais da Bíblia, né? Se acostumar mais com o manuseio dela. Mas aqui está assim, ó, dizendo, a letra mata e o espírito vivifica, né? E está onde? Tem aí, em Algarismo Romano 2, né? Coríntios 3, 2,6. Quem sabe o que significa esse 2 em Algarismo Romanos aí? Quem lembra? Ou quem já teve curiosidade? A gente vai começar a Segunda se familiarizar com carta, isso. é a segunda epístola aos Isso, Coríntios, capítulo 3, isso. versículo 6. Muito bem, Denise, parabéns. Exatamente, a epístola ou carta de Paulo, né? A segunda. Então, ele está dizendo o quê? Que essa letra, ela só por si, ela não tem valor. A gente tem que tirar o espírito dela. A gente tem que tirar a mensagem, tirar a lição, tá bom? Não ler, não interpretar ao pé da letra. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, quando a gente vai, né, para o texto, eita, andei muito sem querer. Quando a gente vai para o texto da figueira que secou, se a gente não tivesse, aí a gente chega na terceira revelação, na doutrina espírita, que alguém colocou aí, que queria estudar o evangelho à luz da doutrina espírita. É exatamente isso que a gente faz. Porque se Kardec não tivesse colocado, não tivesse escrito o segundo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o Novo Testamento, trazendo o Primeiro Testamento também, ele traz, a gente não ia. O que é que ele está querendo dizer? O que é que ele traz com isso? Não é que a gente não precisa estudar o Novo Testamento, até porque não tem tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele está dizendo assim: olha, a moral espírita que se apoiou, né, na ética, na moral das leis naturais, ela vai também se apoiar na mensagem de Jesus. Então, a gente, por um caminho diferente do Espiritismo, vai chegar no Evangelho de todo jeito. Então, o Evangelho é para justamente provar isso, que a moral do Cristo coincide com a moral espírita, ética, né? Elas vão lá no mesmo, beber na mesma fonte que é Jesus, tudo o que ele disse. E aí ele nos ajuda como? Nos explicando como é que a gente pode estudar. No próprio Evangelho, logo no início, ele vai explicar que a gente tem que prestar atenção no contexto, na geografia, nos personagens, né? Nos costumes, nas vestimentas, para a gente poder compreender. Por exemplo, a gente não vai se deter na figueira seca, mas quando a gente lê, é muito estranho, porque a gente pensa, como é que Jesus puniu, que Jesus não pune, já começa por aí, nem Deus, como é que puniu uma figueira seca por ela estar fazendo o papel dela? O papel a que ela veio, que Deus espera dela. Porque existia um tipo de figueira que demorava 5 anos para poder frutificar. Então, ela não estava dando fruto porque não estava na época. Como é que ela é amaldiçoada? Então, a partir daí, a gente começa a entender o jeitinho de estudar o Evangelho, tirando o quê? A interpretação, né? Tirando o espírito da letra, porque muitas das passagens são em parábolas. Por que em parábolas? Porque a parábola atravessa o tempo. Como é que a pessoa vai mudar uma parábola? É mais difícil deturpar quando traz uma parábola.
E, ao mesmo tempo, a parábola vai acessar todos os níveis de consciência. Porque eu vou ter uma percepção, eu vou compreender uma coisa, Denise vai compreender outra, Maurício vai acessar camadas mais profundas, né? Então, por isso que o evangelho é sentimento. Você tem que sentir, trazer para a sua vida e tirar o ensinamento. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, continuando, Livro dos Espíritos. O que é que a gente vai encontrar aqui? Essa explicação. Quem é que pode ler? Vamos descansar um pouquinho, Edna, que ela está, inclusive, no escurinho, né, Edna? Quem gostaria de ler essa partezinha aqui do Livro dos Espíritos? Posso É a ler, questão Grace? 627. Pode, obrigada. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Livro dos Espíritos, questão 627. Obrigada, João. Então, observem. O Primeiro Testamento, eu gosto de chamar ele de primeiro, para não chamar o bichinho de antigo, gente. O Primeiro Testamento, o Novo Testamento, ele, por a gente não compreender lendo, sem fazer, né, sem observar aqui o que Kardec nos recomenda, a gente não entende. Por isso que a gente não quer ler. Eu vou ler uma coisa que eu não entendo, que é uma linguagem diferente, que tem o hebraico, é complicado, né? Então, o Espiritismo, ele vem relembrar, né, as palavras de Jesus, mas ele vem também explicar, tirar aquele véu, né, dar um método de estudo, que Kardec dá um método de estudo para a gente, ok? Por isso que o estudo do Evangelho é à luz da doutrina espírita. E aqui a gente também vai encontrar na Gênese, na parte dos milagres e as predições, né, segundo o Espiritismo, aqui, ó, caráter da revelação espírita. Uma informação muito importante. Quem pode ler essa? Ô, João Marcos, tem 15 mensagens aí. Tem alguma coisa que você queira ler? Alguma observação de alguém? Alguma pergunta? Cris, tem alguns comentários aqui. Você quer dar uma paradinha? Pode Gente lê? ler. Quero, vamos. Não, a maioria você leu. Tem uns dois só que não foram lidos. Sobre a primeira pergunta, da Ana Mariana Conrado, que estudar o Evangelho é reconfortante para o espírito. Ouvir sobre Jesus é reconfortante sobre o espírito. A Daniela complementou que estuda conhecimento. E depois a Silvia Andréa, que veio trazer a mensagem de Isaías, né? Como são belos pés dos que carregam a boa nova, né? O Evangelho. Foram essas que ficaram sem ler, pelo menos são essas que estão aparecendo aqui para mim. Maravilha, tá ótimo. Então, vamos ver. Quem é que vai querer ler essa partezinha aqui do Evangelho agora? Que está na Gênese, aliás, no Evangelho não, na Gênese. Quem pode ler? Acho que eu vou ler. Ah, então pode ler. Quem vai Depois ler? lê outra. Pronto, Eu obrigada. mesmo? Pode ler, Marilene. Pode. Quem foi que falou também junto com você? Fui eu, Armando, mas pode deixar ela ler. Vai lá, Ah, tá bom. Armando. Armando é o cavalheiro. Marileide lê e depois Armando lê o outro. Ah, tranquilo. Tá, então, na Gênesis, item 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram inteligíveis, Desculpa, viu? Pronto. para aqueles para quem eram inteligíveis, certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis ou as compreendem
e admitem sem dificuldade, com auxílio desta doutrina, vê-se melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegria. O Cristo lhe parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Maravilha. Tirar aqui um pouquinho. Alguém quer comentar? Deixa eu comentar uma coisa interessante. Por exemplo, quando ele sempre fala o Cristo, esse o está se referindo ao mensageiro, à personalidade. Cristo é uma categoria de espíritos que governam o sistema todo do Criador. E Cristo significa a mensagem de Deus. Jesus é o mensageiro da mensagem de Deus. Por isso que quando você disse logo lá no início, né, quando é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz eu sou o caminho, aí vem logo em seguida uma vírgula. Essa vírgula está omitindo um verbo. Jesus é um caminho que leva a verdade e a vida que estão com Deus. A verdade e a vida não são criação do Cristo. Ele é mensageiro desse caminho que nos conduz. Por isso que ele diz assim, ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Porque quando eu digo vem, eu pego na mão e vou junto. Eu digo, fulano, vai lá e resolve. Ele vai sozinho. Seria uma falta de caridade. Só isso. Perfeito. E ninguém vem e diz um pouquinho também assim, eu estou, como ele disse, eu estou em comunhão com o Pai, eu e o Pai somos um só, né? Então, o caminho é o mesmo. Gente, esse livro aqui, Deus, antes e depois de Jesus, ele é de Wesley Caldeira. Nesse livro aqui, tem uma partezinha que diz assim, missão de Jesus conforme ele mesmo. Por que ele vai falar isso? E aí ele vai dizer de quatro dimensões, digamos assim, 4 desdobramentos. E o primeiro desdobramento é o seguinte, é que ele, assim, a gente teve profetas, né? Tem os médiuns, mas a mensagem do Novo Testamento é ditada e é vivenciada pelo próprio Jesus. Os evangelistas registram. Então, esse é um aspecto. Qual é o segundo aspecto que ele fala? A reformulação da ideia de Deus. É algo importantíssimo que Jesus trouxe para nós. Aquele Deus que era punitivo, que era distante, o que é que acontece? Jesus o chama de Abba, paizinho. Essa é uma expressão que era usada no ambiente familiar, íntimo, entre familiares que fossem filhos naturais. Então, quando ele diz Abba, Abinha, ele está dizendo assim, paizinho, ele está dizendo que é outro desdobramento que ele traz. Nós somos filhos de Deus. Nós somos os herdeiros. Por isso, temos intimidade com o Pai e podemos chamar Abba nessa intimidade, né? E isso é uma coisa muito importante, gente, porque a partir do momento que nós nos entendemos como filhos de Deus, né? Nós somos herdeiros de quê? Nós somos herdeiros de tudo que Deus é, do amor, do universo, tudo que Ele nos proporciona, tudo no universo é da gente, né? E, logicamente, somos irmãos, se somos filhos do mesmo Deus, já que o Deus é único, né? Marileide, você estava com a mãozinha levantada. Quer falar? Sim, era uma referência que Amélia Rodrigues nos fala no capítulo 1, do livro Luz do Mundo, que traz como título Boa Nova, e ela fala, no entanto, assim, que a Boa Nova, em sua epopeia, ela representa a história do homem atormentado que vem bater às portas dos céus, ansiosos, e recebe a resposta da esperança e do amor, atendendo com generosidade, sendo atendido com generosidade. Mas também eu faço, quando você faz esse paralelo do Novo Testamento e o Velho Testamento, quando Jesus ele chega e diz, eu não vim destruir a lei, mas dar
cumprimento. Então, acho que essa chave ela é muito importante para a gente entender a diferença do procedimento do homem quando usava e estudava, mesmo aquele que estudava o Velho Testamento, e ele trazendo esse homem para refletir e dizendo: esta aqui que é a lei. Porque ele diz, né? Aí é exatamente quando ele quer, é por aqui que nós devemos caminhar. Era só isso. Perfeito, era tudo isso, né? No caso. Foi lindo. E trazer essa frase de Amélia, Amélia é uma maravilha, né? E olha, você falou muito aí, justamente, Jesus ter trazido, é um outro desdobramento, esse amor libertador, né? Quando ele vem como o Messias que vai libertar, é da escravidão das nossas iniquidades, dos nossos erros, desse tipo de escravidão. Então, é um outro aspecto também. E por último, é um convite. É um convite ao reino de Deus, né? É aquele banquete que a gente falou. E aí ele vai dizer assim que Jesus é um ser axial. Ele liga as eras, né? Como Ernest Renan falou, ele dividiu o tempo, não cabia dentro do tempo Jesus. Ele ligando os seres, né? Nos fazendo reconhecer como irmãos, amar o inimigo. Ele liga a morte à vida. Ele mata a morte e ressuscita, né? Então, o espírito já era e continua sendo a partir depois dessa vivência na carne, né? Liga os planos da vida. Como? O que mais tem na Bíblia é mediunidade. Jesus fala com os patriarcas, né? Jesus fala com o Pai. Jesus liberta de espíritos, né? Que lá no Novo Testamento usa palavras fortes, né? Aqueles que estavam loucos, que são os obsediados, que Jesus expulsa. Na realidade, Jesus, eles se afastam pela força do Cristo, né? Jesus não iria usar, nem a gente é orientado a fazer isso, né? Quando o espírito está obsediando o outro. E por final, Jesus o quê? Liga as almas a Deus, né? Então, é o caminho, como a gente falou. Ele tem esse papel também, total, né? De nos levar de volta para o Pai. Quando a gente relembra aquelas 3 parábolas da misericórdia, a gente percebe o quê? A dracma perdida, por exemplo. A mulher, ela não sossega. E olha que delicadeza de Lucas, né? Porque essas parábolas estão em Lucas. A mulher, ela não sossega enquanto não acha a dracma em casa. Ela fica louca procurando essa dracma. Aquela moedinha, gente, quando as mulheres casavam naquela época, às vezes, quando tinha posse, né? Os pais, os familiares davam aquelas moedas, elas colocavam no cabelo. Que era aquilo, era o quê? Aquilo era como se fosse uma herança, era uma herança. Para se por acaso ficasse viúva, por exemplo, um abandono, elas teriam um mínimo de recursos para sobreviver, né? Porque as viúvas eram muito, eram abandonadas realmente, não tinham condições. Então, a mulher, ela não sossega. Isso quer dizer o quê? Que Deus sempre está buscando a gente. E a gente sabe disso como? De uma certa maneira, sempre aparecem em nossas vidas oportunidades para a gente se comportar diferente, para a gente encontrar alguém que pode ser um anjo, como o Maurício disse aqui, Denise foi um anjo, né? Então, Deus está buscando a gente dessa maneira. É a dracma perdida, valiosa, né? Que ele está atrás. A outra é o bom pastor. Vai atrás também daquela ovelha que se perdeu, né? E traz nos braços. Olha a delicadeza. Porque quando a pessoa está doente, quando a gente se perde, se afasta da lei de Deus, a gente está doente da alma. E quando a pessoa está doente, a gente não vai piorar a situação dela. A gente trata, cuida, dá remédio. Então é isso, o bom pastor não sossega também, vai buscar a sua ovelha, que fica perdida, né? A ovelha é um animal sem iniciativa, né? É meio bobinho, fica parado, não tem iniciativa. Precisa do bom pastor. E por último, o pai representado no filho pródigo. Aquele pai que
espera o filho pacientemente, espera ele passar pela experiência, respeita o livre-arbítrio, Deus, respeita o livre-arbítrio, deixa ele partir. Quando ele volta, o pai não deixa ele se humilhar, vai ao encontro dele, já entregando tudo, restituindo tudo que ele tinha direito. Ou seja, essa herança, nós somos herdeiros e nós não perdemos nada porque nos afastamos das leis de Deus. Não perdemos o seu amor, a sua misericórdia, a bondade, o amparo, nada. Naquela foto, naquela imagem do quadro de Rembrandt, que Rembrandt ele pintou muito, né, algumas cenas do Evangelho. Quando você vê ali o filho pródigo, ele ajoelhado, o pai aqui, o irmão, né, ele está com um punhal que é da família. Isso quer dizer o quê? Ele foi, se afastou, mas ele não se desligou da família, né? Ele continua sendo filho. Deus não tira o título dele de herdeiro, de filho. Não tira, né? Nem Jesus também, que eu lembrei agora quando Judas, né, vem identificar Jesus, dá o beijo na face de Jesus, um beijo, que é um sinal de afeto. Jesus vai dizer, amigo, a que vens? Ele não tira o título de amigo de Judas. Ele dá uma oportunidade de Judas fazer diferente para ele mesmo. Não é para Jesus, não era para Jesus essa pergunta, era para Judas, para ver se Judas pelo menos se arrependia. Porque jeito não tinha mais como dar, né? Não tinha. Ali já estava. Judas não tinha como alterar mais o curso da história ali. Mas ele Cris, podia alterar a história dele se arrependendo, né, Armando? Pode falar, querido. é interessante que quando você faz referência ao bom pastor, o que acontecia com o pastoreio naquela época? O bom pastor tinha um cajado curvo e tinha um cachorro. Quando a ovelha começava a se desviar do caminho, o cajado curvo trazia de novo para a retidão. Quando ela fugia, ele mandava o cachorro ir atrás. A questão de provas e expiações, né, em nossas vidas. Só isso. Muito bom, muito obrigada. Quem mais quer contribuir? A Denise Reis, aqui no chat, traz para a gente o versículo de Romanos, no capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Paulo a Romanos 8, 17. Muito bem. Isso é muito importante, gente. Para quê? Cadê os psicólogos daqui do estudo? Para a nossa autoestima, para a nossa autoconfiança. Eu não estou abandonado no mundo. Eu não sou aquela pessoa que não mereço nada porque errei. Não, eu sou filho de Deus. Essa herança é minha. Eu não perco, né? Então, isso nos dá uma identidade, isso nos dá uma segurança e uma... É a ideia de pertencimento, né? O quê, Denise? É aquela ideia do pertencimento, né? É muito Pertencimento. Isso, muito bem, isso mesmo. Perfeito. Então, gente, por quê, né? A gente fica pensando, por que Jesus é o nosso Messias, é o nosso Salvador, no sentido de nos orientar, não que ele salve, né? Mas ele nos dá as ferramentas, né? Lá no livro, eu não coloquei aqui a referência, mas no livro Quando o Amor Veio à Terra, de Djalma Margolo, que não é um livro mediúnico, ele vai dizer o seguinte, o Djalma Margolo, que Jesus desencadeou o único movimento de renovação social da sociedade. Nós passamos por vários tipos de legislação, de governo, todo tipo, nesses 2000 anos. Algum deu resultado até hoje? Algum que a gente possa dizer, ó, o gatinho aí se evangelizando. Tem algum que a gente diga assim, opa, esse é perfeito. Esse vai dar jeito no mundo. Agora o mundo se conserta. Tem alguém que conheça? Se conhecer, levanta a mão e fala. Ninguém conhece?
Só o Evangelho, e a gente está numa construção de mais de 2000 anos aí. Pronto. Por quê? Qual é a proposta de Jesus? Qual é a plataforma de governo de Jesus? Qual é a proposta dele? A proposta vitoriosa dele é que ele não trabalha com parte. Parte é só parte. Ele só trabalha com inteiro. Me explica melhor, me explica melhor. Isso. Ou seja, se o interesse coletivo não estiver à frente Ah, e sim, o individual o superar, nós estamos trabalhando só com parte. verdade, tá certo. É uma consequência, né? A Andréia respondeu aqui no chat, amor. Oh, amor, Acho o que é amor essa a muda resposta que eu queria. tudo. O amor muda tudo também, né? Mas Jesus vai fazer uma proposta desafiadora. Mudar o homem. Muda o homem, transforma tudo que está ao redor. Não é verdade? Às vezes, até quando a gente muda, e a gente, olha, gente, sabe quem teve uma mudança linda, 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 linda no Evangelho? Porque, assim, às vezes a gente se apega àqueles grandes exemplos, né? Mas quando João Batista batizou Jesus, João, a gente sabe como ele era, né? Ele tinha uma palavra pesada, né? Raça de víbora, porque ele estava ali com a verdade e ele estava defendendo aquilo ali, mas ele vinha ainda com o peso de Elias, né? Duro, rígido. Mas quando ele batiza Jesus, que de uma certa maneira Jesus também batiza ele naquele momento, né, tão bonito, Jesus fica 3 dias ali com ele, em companhia do primo, escutando João. Gente, João está agora com um discurso alegre, ameno, mais tranquilo, mais esperançoso, mais suave, mais conciliador. Por quê? Porque Jesus se conecta com a gente através do Cristo que existe dentro de nós. Ele conversa com a gente nessa dimensão. Quando ele fala com a gente, ele está falando com o Cristo que está dentro de nós, ali quietinho, esperando para eclodir, né? Pode falar, Maurício. Pô, mas eu interrompi você, Cris. Botei a mãozinha para você poder concluir, aí eu falar. Não, pode falar. O que você falou tem uma referência muito bonita, né? Quando você fala qual é a plataforma do Cristo, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Verdade. Jesus, como é que é? As primeiras pregações, quando ele está lá, do lado de fora do templo, e ele conversa com Hanã. E Hanã pergunta, né? Galileu, o que fazes na cidade? E ele responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí ele pergunta: o que você acha que vem a ser isso? Ele fala que esse reino é obra divina no coração No dos homens. coração dos Você homens. acabou de falar. Exatamente. O resto do diálogo o Perfeito. pessoal pega para ler, que é maravilhoso. É lindo demais. É perfeito, é exatamente isso, né? Maravilha. Então vamos seguindo aqui. Quem pode ler essa frase aí do nosso querido Humberto de Campos? A gente tá falando tanto dele hoje, né? Quem pode ler? Ah, Armando. Armando que ia ler daquela vez, né, Armando? Microfone, Armando. Opa, beleza. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Humberto de Campos, prefácio do Boa Nova. Maravilha. O que é que aconteceu? Humberto de Campos desencarna e ele começa a ter contato com o Evangelho, começa a estudar, começa a compreender a visão, né? Quando você está desencarnado, que se amplia. Então, ele começa a mudar. Qual era o talento dele? Era para escrever. E no mundo ele escrevia o quê? Para ganhar títulos, para ganhar prêmios, para ser reconhecido para o mundo. Então a visão muda quando ele conhece Jesus e conhece o amor.
o Evangelho de Deus. Ele agora não tem mais essa preocupação em agradar, mas ele quer escrever com proveito, ou seja, com utilidade para ele e, obviamente, para o outro. Porque se é bom para mim, é bom para o outro também. E quando a pessoa está nesse nível, a pessoa, o bem, a gente tem vontade que o outro desfrute também. Quando a gente está alegre, com sinceridade, verdadeiramente, a gente quer que o outro também esteja, né? Se a gente prova uma fatia de uma torta deliciosa e chega um amigo, a gente quer que o amigo prove também, quer dividir, né? Então, é isso que o nosso querido Humberto de Campos traz aqui para a gente. Aí, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente pode fazer, assim, didaticamente, a gente se colocando nesse lugar de estudante, de aprendiz do Evangelho, né? Como ele se coloca como estudante, tá certo? Humberto de Campos. Olha só, um nome premiado no mundo, no Brasil, né? Ele vai se colocar como um estudante. Então, a gente vai lá para o livro Renúncia. Esse aqui, o meu é antiguinho. Eu tenho tanto amor por ele que eu comprei a coleção toda, mas eu gosto desse velhinho, desse antigo. Aqui, o que é que a gente vai encontrar? A nossa heroína, Alcione, né? Ela, depois de aprender a estudar o Novo Testamento com o padre Damiano, nosso querido Emmanuel, né? Estudam quase todo dia, um dia sim, o outro não, muitas vezes, né? E ela vai dizer o seguinte, quando ela chega, né, ela vai dizer assim, que lá na Espanha, com o padre Damiano, ela estudava de uma maneira diferente, ela explica para aquela família que estudava o Evangelho, lendo 4 versículos, 5, estavam até estudando as cartas de Paulo, inclusive. Ela vai dizer assim, ó, lá na Espanha, né, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites do estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em uma expressão total, é um vasto caminho ascensional, que vai nos levar a outras esferas, né? À iluminação, vai nos levar à felicidade, vai nos levar para o autoconhecimento. E aí ela vai dizer o seguinte, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, olha, presta atenção, nesta ordem de aquisições. Tem uma didática, tá bom? Deixa eu tirar aqui para a gente se ver. Não basta estar informado. Então, o que é que ela está querendo dizer aqui? O que Joana de Ângeles diz, o que Amélia Rodrigues diz, a gente muito se encanta com a mensagem do Evangelho, poética, bonita, nos derramamos em lágrimas, muitas vezes, né? Mas às vezes fica só nisso. Fica só o quê? No conhecer. É errado, é ruim? Não é bom, gente. Mas pelo menos a gente está tendo contato, porque se eu nem tiver contato, se eu nem buscar, nem literalmente eu vou conhecer. E parte da letra para o espírito. A gente tem que sair do concreto para o abstrato. Não é verdade? Então vamos lá. O que é que a gente pode dizer assim, como conhecer? O que é que seria conhecer, né? Tomar conhecimento, ler, é uma questão mais cognitiva, né? Mais científica, e precisa ter um hábito, uma disciplina, mas que a gente pode tomar iniciativa sozinho, né? Está mais Quando a ligada à gente... instrução, né? A instruir, Isso, né? exatamente, a instrução, a informação. A informação, se ela é só informação, ela não vai servir para nada, né? Se a gente não tirar proveito dela. Então, o que é que a gente precisa fazer? Depois que a gente conhece, que a gente lê, a gente vai fazer o quê? A gente vai refletir, vai tirar o espírito da letra. A lição,
a moral da história, o que é que aquela historinha está querendo dizer, né? Qual é o cerne ali da questão. Para isso, para a gente fazer isso, gente, a gente tem que fazer um silêncio dentro da gente. Para que a gente abra um espaço, a gente tem que se concentrar e pensar para que a gente abra um espaço para que a espiritualidade possa interferir, inspirando a gente e a gente captar essa inspiração. Por isso que Joana nos chama tanto, nos convida tanto para a meditação, né? Para o silêncio, para a natureza, nos ajuda muito a fazer isso, né? A oração nos ajuda muito. Então, quando a gente faz isso, a gente já está, pelo menos, começando a ter contato com a parte da sabedoria. Não tem as duas asas? Essa é a asa da sabedoria, conhecer e meditar. Pronto. Eu li, eu entendi, a mensagem é boa, é bom. Ensino uma coisa boa, e se fizer essa coisa boa, o resultado é melhor. Ok? A gente entende, né? Aí depois a gente vai o quê? Pro sentir. E aí, gente, evangelho é sentimento. A gente só muda na dimensão do sentimento. Uma prova disso é que a gente diz, segunda-feira eu vou começar uma dieta. A gente tá só no racional, tá só no cognitivo. Mas eu não sinto... Olha, Maurício, sentiu a necessidade, Maurício, de fazer a dieta? Sentiu na pele, não foi? Pronto. Quando a gente sente na pele. A gente reencarna. A gente reencarna e às vezes passa por uma experiência que a gente provocou, que não foi boa. A gente sente aquilo ali. A gente sente porque feriu a pessoa, poderia ter feito de uma maneira diferente, o resultado poderia ser melhor. A gente sente quando a gente para escutar o outro com calma, né? E aí a gente desenvolve a empatia e a compaixão, né? Então, o sentir, a gente tem que, assim, o sentimento a gente precisa educar, né? E aí a gente tem que educar o quê? As emoções. Para mudar o sentimento, eu tenho que entender minhas emoções e controlar minhas emoções, né? Conseguir conviver da melhor forma possível, extrair o que elas podem me trazer de melhor para ir educando, né? Pode falar, Maurício. Está com a mãozinha levantada. Oi, bem rapidinho. No Evangelho, quando a gente vai ver Cristo usando a palavra o conhece, o conhecer, a narrativa a gente sabe que foi feita no grego, aquele grego antigo. E a gente sabe, né, por alguns estudos, que o termo utilizado, porque o grego tinha uma riqueza interessante para a gente, porque o conhecer tinha a tradução de gnose. E o gnose, você vê que para o grego você tem aplicado a tradução de conhecimento, o gnose, o episteme, né? Eu penso que tem o doxa e tem um outro lá que eu esqueci. Mas, por exemplo, doxa é opinião. O episteme, que tem a ver com epistemologia, tem a ver com conhecimento racional científico. Agora, você veja que eles já tinham intuitivamente que o conhecimento era mais do que esse racional, que tem a ver com, que tem a proveniência bizantina e helênica, com conhecimento ou intuição do infinito, do divino, de todos, ao invés do conhecimento estritamente material. Ou seja, o gnose tinha compreensão transcendental como entendimento maduro, ou seja, havia uma intimidade, não só de conhecer, de ouvir falar, de ter a instrução. Então, você veja que, para eles colocarem desta forma, né, eu penso que eu acho que o Cristo, dentro da linguagem rudimentar nossa, né, ele utilizou a melhor palavra, porque esse conhecer do Cristo já era mais levado a um conhecimento meramente de instrução, né? Exato, porque assim, como a gente vai, como os hebreus entendiam, né? Como é que a gente vai dizer que conhece a Torá? Eles pensavam, como que eu vou dizer que eu conheço a Torá se eu não cumpro? É Exatamente. justamente isso. Se eu conheço,
eu tenho a consciência, eu sei que é bom, eu sei como fazer. Qual é a desculpa que eu tenho? A responsabilidade quando a gente sabe, quando a gente não tem mais a ignorância. Então, se Eu, eu por exemplo, eu fui em conheço, Recife, né? aí eu digo, eu conheço Recife. Não, eu fui em Recife. Quem É, conhece é a Cris, né? Entendeu? Eu tenho notícias de Recife, né? E às vezes você vai, eu conheço São Paulo. Você foi várias vezes, mas quem é que conhece a fundo? Em que parte, né? exatamente, quem vive. E aí o sentir, a próxima é o quê? É justamente o viver. O viver é a testemunha, é o testemunho, desculpa. O viver é o testemunho, foi o que Jesus fez, ele viveu tanto que não escreveu nada, foram registrando para ele, porque ele não parava de viver, né? Ele não parava de se relacionar com as pessoas, ele não parava de curar, né? Aí tem uma frase muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é naquele capítulo da Caridade, o 16, se não me engano, 13 ou 16, que vai dizer, né? Quem dera a gente tivesse a única ocupação de fazer o outro feliz. Olha só, se a gente tem consciência que é herdeiro, se a gente é herdeiro, a gente tem a herança do pai, a gente não é mais servo, porque o servo, ele faz por obediência, pelo salário, pelo reconhecimento, pelo medo de ser castigado. A gente vira filho. O filho, o negócio do pai é meu negócio também. Estou usando a palavra de Jesus, né? Os negócios do pai, ele dizia. O negócio do pai é o meu também. Então, por isso que eu amo o meu irmão e eu quero que ele seja feliz. E eu trabalho porque diz respeito a mim também. Cris, Oi. Armando, com relação a isso, a gente vê Sócrates, que viveu 400 anos antes do Cristo, né? Ele trabalhava com duas ferramentas, a ironia, mas não a ironia como a gente tem como conceito hoje. A ironia no sentido de que, quando ele fazia uma pergunta para uma pessoa, ele queria mostrar para aquela pessoa que a resposta que ele desse só servia para ele. E não servia para mais ninguém, e que era uma resposta relativa. E a maêutica dentro desse processo. Então, o que, que a gente percebe nisso? Quando ele está reunido com alguns jovens, né, ensinando em sua casa, e o que, que acontece? Um jovem sem noção entra e começa a falar cobras e lagartos dele. E o pessoal começou a ficar indignado até o ponto dele chegar e dar um tapa no rosto de Sócrates. Os alunos colocaram para fora aquele sem noção e, quando retornaram, perguntaram assim para ele: Mas, mestre, como pode? O senhor não reagiu em nenhum momento? Falaram tanta mentira a seu respeito e depois ainda lhe agrediram e você não teve nenhum esboço de reação? Qual é o sentido disso? Aí ele pegou, parou e respirou e disse assim para ele: Você colocaria um burro no banco dos réus para ser julgado por um tribunal? Aí ele falou assim: Não. Pois é, a parte que se movimentou desse jovem foi um instinto de um animal. Ele não precisa de Perfeito. condenação, ele precisa de educação. E no dia que nós trabalharmos com a educação, nós vamos reduzir o número de presídios. Só isso. Exatamente. E assim, Jesus é justamente o processo de educação com a gente. A reencarnação é um processo educativo, né? Então, gente, que tipo de sentimento eu tenho? Eu estou sentindo, né? O que é o meu sentir? O que é que eu reverbero? Alegria ou tristeza? Para o mundo, para quem está ao redor. Se a gente tem dificuldade de observar, porque o autoconhecimento, gente, não é para a gente se culpar, é para a gente se observar apenas. Só observar. Opa, eu estou agindo dessa maneira, ok. Isso aqui dá ruim, né? Vamos tentar agir diferente para ver se o resultado é melhor, né? Então, o viver vai falar de uma palavrinha para a gente ligar sempre ao viver. Escolha. O viver é baseado na escolha, na minha decisão. Ok? O que é que eu vou? Por isso que tem que não reagir, mas pensar com antecedência
Não se atropelar, não se arvorar, pensar, Joana nos pede, pensa, vai ser bom assim ou assim? O que é que eu vou escolher? Ok, a consequência eu sei, né? Então, esse viver é a prática e exige o testemunho, exige o teste, exige, né? Exige essa parte que a gente vai, de uma certa maneira, a gente precisa dela para se sentir até mais seguro, né? No que a gente pensa, no que a gente para dar mais conforto para a gente, né? Mais segurança. Ô, João Marcos, tem chat Cris, aí, eu estou vendo o tempo todo levantar, né? temos. Temos chat, sim. A Milena Lima traz um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, no item 8. Ela transcreveu aqui o item 8. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Muito bem Muito trazido. bem. Mariana Conrado traz para a gente quantos roteiros, ela pergunta, quantos roteiros já nos foram dados para a nossa transformação? Vários. O Marcos Fernando, precisando sair, gratidão pelo estudo, fiquem na paz. Ah, tá Vai legal. com Deus também, obrigado pela presença, Marcos. Ô, Cris, eu posso levantar um ponto aqui da neurobiologia? Deve. Então, dentro das estruturações da neuroconexão, Elisângela Lima também dizendo que vai precisar sair. Oi, Gratidão pela presença, Elisângela. Elisângela, gratidão. Lá do Ceará, nosso Ceará. Então, dentro de algumas das muitas e mais recentes teorias da construção neurocognitiva do saber, né, ela fala sobre estruturação mimético-afetiva. Isso é muito legal. A gente começou a perceber, e isso vem desde a época da psicanálise de freudiana e até mesmo dos pensadores pré-freudianos, que é impossível a mente humana ter uma lembrança que não desperte um afeto e experimentar um afeto que não te remeta a uma lembrança. E isso, depois de algum tempo estudando, a gente entendeu que uma estruturação mental nossa, cognitiva nossa, é afeto, memória. Nós chamamos de estruturação mimético, memória afetiva. Então, quando a Alcione fala para a gente que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, e a Denise levantou muito bem, conhecimento é instrução, é você absorver informação, e o Carl Sagan fala maravilhosamente disso, né? O conteúdo, a quantidade de informação, ela é nada se não for devidamente processada. E o próprio Carl Sagan fala que a melhor forma de processar qualquer informação é pelo afeto. Aí, Alcione traz, deve ser conhecido, ou seja, traga informação, traga conteúdo, tenha instrução. Depois ela fala meditada. Meditar, e você trouxe muito bem, é o exercício de tirar a moral da história. Para você tirar a moral de qualquer história, você precisa acessar o conjunto de memórias que você tem. Como que você vai construir uma moral da história, um ensinamento filosófico sobre qualquer que seja o aspecto de qualquer informação, sem consultar o seu banco de memórias, que é onde a sua vivência traz os ensinamentos? E lembra que eu falei? A estruturação mimético-afetiva. A partir do momento que eu acesso as memórias, automaticamente eu experimento afeto. E a mensagem do Cristo, depois de meditada, tem que ser sentida. É um exercício que é a asa quase do natural. amor, né? A asa do amor agora. É um exercício quase que natural. Você meditando, Isso. automaticamente você sente. E retirando a moral da história, obviamente, você consegue se transformar para vivenciar, colocar em prática dentro da sua capacidade. Ah, adorei o resuminho. Que bom que fica gravado, né, gente? Depois eu anoto. Ai, João. Tinha alguém que tinha levantado a mão aí, gente. Foi? Eu acho que alguém levantou a mão. Tem Eu pelo queria menos alguém, uma eu mãozinha queria alguém para levantada ler aí. isso aqui, ó. Porque isso aqui é quando, no prefácio ainda, que Humberto de Campos chega, né, lá na espiritualidade, e a gente pensa, ué, conheceu, meditou, sentiu, viveu, acabou? Não, volta para o conhecer, que agora a gente vai desenvolver outra virtude, né?
Então, acabou aqui com essa encarnação, já resolvi, já deu conta, ou com esse estudo, quando terminar o estudo eu dei conta, ou a gente não termina nunca, não. Olha o que ele diz aí, ó. Isso aí, nossa, eu fiquei doida por essa escolinha aí que ele fala, viu? Quem pode ler para a gente? Eu posso Eu ler. vou ler. Ah, leia você então. Não, pode. Tá bem. Tem outro slide para ler. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerra aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Prefácio do livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier. Quer comentar, Liviane? O que é que você achou dessa mensagem? O Eu que é que tem a também ver com a fiquei com gente? vontade de frequentar essa escola. Dá vontade, né? Só que a vontade de ficar é maior. Eu não quero morrer agora, Ah, não. pois é. Quando chegar lá, a gente se matricula, né? Mas olha só, gente. Isso tem tudo a ver com a gente. Não importa se lá ou se cá, né? Estudiosos sinceros é o que a gente precisa ser. Olha o que ele fala aqui, ó. E eu que agora sou um discípulo humilde, ou seja, um aprendiz humilde, né? Por que que ele frisa isso? Porque ele era um escritor renomado, né? E aí ele volta para aquele campo, né, da humildade, de estudar, de aprender coisas novas, né? E todos nós, no mundo, somos anônimos, desconhecidos, a grande maioria. Os famosos são poucos, os mártires famosos, né? São poucos, são pensados, mas somos heróis da mesma forma, de nossa epopeia. Essa peregrinação no mundo, essa jornada da gente, de várias encarnações, todos nós somos individualmente. Isso é tão pessoal, o Evangelho é tão pessoal, porque, nossa, quando a gente vê, por exemplo, gente, que nós lemos aqui renúncia, quem iria conhecer Alcione se Emmanuel não tivesse trazido? Quem era Alcione no mundo? Ninguém. Do ponto de vista do mundo, ninguém. Era conhecida? Era alguma médica? Nada. Era uma pessoa caminhando no mundo, se superando, né? E compreendendo isso. Compreendendo. Quando Jesus nos chama pelo nome, nos conhece pelo nome, o nome é algo muito importante. O nome está trazendo para a gente uma individualidade, uma história. E é uma história de amor e é uma história de superação, como de todo mundo. Olha, quando a gente escuta pessoas, ou profissionalmente, no consultório, ou nas ruas, né, por telefone, quando a gente escuta pessoas, a gente escuta histórias, se a gente se disponibilizar, a gente escuta histórias, gente, que eu fico pensando às vezes, nenhum roteirista, por melhor que fosse, iria pensar numa história dessa. É incrível. E a da gente não é diferente, né? Então, a gente precisa confiar nisso, né? Confiar na providência divina, confiar no amparo, confiar na companhia do nosso amigo Jesus, né? Que ele está nos pegando pela mão e que vamos ser felizes, vamos passar por muitas coisas, muitos aprendizados, né? É Eu queria, interessante, pode falar. é interessante isso que você colocou, porque se a gente não se colocar nessa posição de humildade, a gente não avança. Não avança porque a gente vai estar tão cristalizado que eu sou a melhor pessoa. Eu tenho muita instrução, eu tenho muito conhecimento, aí ficou, né? Então, a gente precisa ter essa postura mesmo,
uma coisa de cada vez, mas a gente precisa ter e essa postura mental até, É, né? Porque não exato. adianta a gente só ter a postura na hora que está todo mundo, aí eu fico caladinho, ou não sei o quê, comedido, mas dentro de mim eu sou, você que está falando, eu já sabia, que está lendo, eu já sabia. Por isso que eu acho muito bonito, eu não sei se você vai continuar, mas quando ele coloca que ele prefere que tem os esclarecidos no mundo e tem os evangelizados. E aí ele Eita, prefere é. ser um dos evangelizados. Exato, exato, é Eu não lindo sei se demais. Os prefácios são maravilhosos, né? Dos livros. É isso mesmo, eu não coloquei não, viu? Que bom que você trouxe. Olha, e Cris, tem uma coisa, é, sabe, Denise? A gente tem que se preocupar também, vou passar para você já já, mano, para ok. também não puxar para baixo, para menos. Tem aqueles que se acham mais, mas tem aqueles que, não mereço, não sou capaz. Então, o humilde é justamente aquele que sabe o que é. Por isso que Jesus disse, eu sou, sete vezes. Ele sabe exatamente o que isso é autoconhecimento. Ele sabe o que é. Ele não é nem mais, nem menos. Ele é, né? Pode falar, mano. Cris, você vê, a questão do não julgamento, ela é de uma plenitude que a gente não tem alcance. Olha a situação do Chico. Ele estava conversando com um grupo de espíritas num determinado local, e lá do outro lado da rua passou um mendigo. O Chico pediu licença, atravessou a rua e foi falar com aquele mendigo. Os companheiros que ficaram aqui começaram a criticar o Chico querendo se mostrar a caridade, mostrar o amor. Claro que ele percebe e entendeu. Foi lá, conversou uns 10 minutinhos com aquele mendigo e voltou. Quando ele volta, antes que qualquer um falasse, ele diz assim: Olha, antes que vocês comentem qualquer coisa, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu tinha um dever de atravessar a rua e falar com aquele moço que estava passando lá. Ele é um espírito que já fez todos os deveres de casa na filosofia, na ciência, e pediu ao Cristo para deixar para o final das suas experiências de saída do planeta as questões de miséria. Aí a gente vê por que a lei diz não julgueis? E aí, só para completar, a gente trazer uma brilhante visão do Emmanuel, ele usando o verbo ajuizar no sentido de não julgar. Ou seja, o juiz ele julga. Quando eu coloco o a, prefixo de negação. Quem não julga consegue entregar ao Criador os frutos da obra que precisa e avança na escala, porque Deus não trabalha com quadrado nem com circunferência. Ele só trabalha com espiral. A espiral tem um símbolo de uma mola para amortecer os impactos e nos impulsionar para as esferas superiores. E a espiral não tem ponto final. Nós vamos evoluir sempre no campo Sim. do amor e da razão. Só isso. Muito bem. Muito bem, obrigada pelas contribuições. Quem era a pessoa que ia falar depois de. Acho que foi depois de Liliane que falou igual. Aí eu disse: tem Fui outro eu, slide. Cris, Mariana. Oi, Mariana! Mariana, olha Sou só que eu. coisa mais linda aí está no livro Luz do Mundo de Amélia Rodrigues. Lê pra gente. Sim. Sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim caminhareis em inquietação, sem vós sofrereis soledade. Vinde novamente a mim e deixai-me demorar em vós. Luz do Mundo, Amélia Rodrigues, capítulo 17, Semeadores Galileus. Esse aí é para trazer o reconforto que eu falei no início, né? É aquilo para acalmar as nossas mentes, os nossos espíritos, saber que ele está sempre conosco, né? Por mais dificuldade que a gente passa na nossa caminhada, né? Por mais tropeços que a gente tenha, né? A gente só fica só se quiser, porque ele está sempre conosco e a caminhada, né? Junto com ele. Temos que ter isso em mente, temos que ter isso no coração. Muito obrigada.
Obrigada, Mariana. Obrigada pelas palavras. Quem quer falar mais? Tem uma música com essa passagem que a gente aprendeu aqui na Federação Espírita do Distrito Federal há muitos anos atrás. Achei interessante, né? Eu não sabia que a música era baseada nessa letra. É linda. Ah, depois procura, Maurício. Põe lá no grupo. Eu sei O cantar, Maurício é cantor. eu sei cantar ela, mas aqui eu vou apagar a língua e não vou fazer jus a. Canta, Maurício, canta! Só um pedacinho, é bem assim. Eu não sei se o pessoal mais antigo aqui da FEDEF, a gente tocava isso lá na juventude, que era assim, mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar tudo. Fim de tarde, a Galileia, no fulgor dos céus, abre um leque rutilante, luzeiro de paz. E nessa moldura, sob um sol em sangue e ouro, ele apareceu, nimbado de luz, e a alegria invadiu os corações. Lágrimas brotaram cheias de emoção. Sim, era Jesus. Sois minha paixão, minha longa dor, o amor da minha vida. Sois minha paixão, minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou o alento da vossa felicidade. Aí vem esse resto desse trecho, mais ou menos assim. Eu vou ver se eu consigo recuperar. É bem mais bonito do que eu, não é humildade, não, gente, é só exercício de consciência, tá? Aliás, baixa autoestima, eu estava fazendo uns estudos e muitos psicólogos, inclusive da linha de Joana, linha, né, transcendente, né, da psicologia transcendental, dizem que baixa autoestima tem a ver, é também uma capa que esconde no fundo um orgulho. A raiz, inclusive, da baixa autoestima É isso mesmo. é um choque para a gente, porque você acha, não, a pessoa está se desvalorizando, que ela está sendo humildezinha. Não tem Não, é nada a orgulho. ver. É. Obrigada, Maurício. E eu finalizo aí com essa imagem novamente, trago ela. Jesus nos esperando, continua nos esperando, né? Ele continua, a gente continua precisando dele, como diz aí a Amélia Rodrigues, e a gente precisa buscar ele, se aproximar, porque ele tem um universo para dar para a gente, né? E a gente não se aproxima, não recebe, né? Então, vamos ser mais dóceis ao nossa luz do mundo, nosso sol, né? Para que ele possa nos aquecer mais ainda. Muito obrigada, viu, a todos vocês pela colaboração, pelas participações. Adorei as participações. Foi uma noite maravilhosa para mim, pelo menos. Jesus abençoe a todos nós. Se tiver mais chat Amém. aí, viu, Joãozinho? Amém, amém. Não, só mesmo ao que se der nosso irmãozinho ou irmãzinha que se identifica como iPhone, aplaudindo a participação maviosa do nosso Maurício. Gratidão. Cris, Por gratidão essa eu não imensa. esperava, Maurício cantando. Rapaz. Eu gostaria de só complementar, Cris. Olha só, o efeito NEP, né? Nós começamos com 27 colegas, 27 confrades aqui. São 21 horas e 31 minutos. Estamos com 24 confrades compromissados com o Evangelho. Né? Os que precisaram sair, todos se despediram, né? Por motivos altamente justos. Mas esse é o efeito NEP, meus irmãos, minhas irmãs. Né? Essa busca do Cristo interno que a Cris trouxe para se conectar com todos os outros Cristos de todos os outros multiversos possíveis, né? O NEP, ele proporciona essa experiência única para a gente. Cris, gratidão imensa mais uma vez, sensacional sempre a sua presença. Né? Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão imensa pela presença de cada um de vocês. Né? Realmente foi uma partilha riquíssima, riquíssima. E aí eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, com o coração cheio de alegria, para a gente poder seguir essa semana florescendo e frutificando essa semente de evangelho que a gente plantou aqui hoje. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza?
Não? Eu posso fazer então? Posso, vou fazer então, meus irmãos. Então vamos novamente em corações uníssonos, radiantes de alegria junto com Cristo Jesus. Vamos nos unificar num só pensamento, usando essa imagem que a Cris trouxe para a gente, do nosso Mestre Jesus, placidamente assentado no barco de Simão Pedro, fazendo toda a sua preleção da boa nova, da releitura magnífica, atualizadíssima da lei divina, da qual nós somos portadores e mantenedores, cooperadores até hoje. Agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, ao Mestre Jesus por ser nosso divino amigo, nosso paraninfo, nosso bom pastor, nosso eterno modelo e guia. Nós agradecemos, e aos espíritos que aqui estiveram conosco em pensamento, em vibração, e aos irmãos de jornada reencarnatória também. Imensa gratidão, Pai, que mais uma vez eu peço, se assim for da sua vontade, em nome do Mestre Jesus, que cada semente de evangelho aqui plantada em nossos corações possa germinar, florescer e frutificar nas transformações de reforma íntima que cada um de nós necessita. Agradecemos a todos e pedimos ao Pai que, se assim for da sua vontade, em nome do Mestre Jesus, que possamos estar todos reunidos aqui novamente na próxima quarta-feira. Graças a Deus, irmãos, que assim seja. Gratidão a todos. Espero revê-los todos bem. Quarta-feira que vem, com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Para a Cris, gravação, né, João Marcos? vamos agora. Boa noite, fiquem Mais com uma vez, Deus. gratidão, Até Cris. quarta. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. gente. Tchau, Tchau, até Boa logo. noite. Tchau, Tchau, Fiquem com tchau. Deus também. Boa noite, gente.